Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, mais uma vez, na CEADEB TV, nesse estúdio abençoado, né? Juntamente com todos os nossos irmãos, para iniciarmos mais um programa da AD em Pauta. E hoje a gente tem um convidado ilustre aqui conosco, que é o nosso querido vereador Abraão. Isso. E a gente vai iniciar aqui com uma oração, já louvando a Deus pela sua vida, louvando a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Valdomiro, toda a diretoria da nossa convenção e todos os pastores da nossa amada Bahia. Então fique conosco, que vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso querido vereador e pastor Abraão, que está nos estúdios aqui da CEADEB TV. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos na Tua presença, primeiro para Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por este canal de comunicação. Nós oramos e intercedemos sempre pela vida do nosso presidente, pastor Valdomiro, pela vida do nosso diretor Adonias, que cuida aqui dos bastidores, juntamente com a sua equipe. Nós louvamos a Deus pela vida do Teu filho, Teu servo, nosso querido pastor Abraão. Deus toma a direção, abençoando e nos guiando nessa tarde abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu falei com vocês, nós estamos aqui hoje com o nosso pastor e vereador Abraão. Vamos conhecer nosso pastor Abraão, né? Vamos fazer um bate-papo hoje aqui. E eu quero que você mande a sua pergunta, participe conosco, que é muito importante a sua participação. Pastor Abraão, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber o senhor aqui, tá bom? Quero já que o senhor fale alguma coisa para nós nesses momentos iniciais. Amém. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Alex, aqui na AD em Pauta. É uma alegria estar com vocês. Estou aqui à disposição dos irmãos. Como de Samuel, sou servo. Estou aqui para ficar mais conhecido e conhecer um pouco mais, mas estamos aqui para responder as perguntas que vierem aqui dos que estão nos assistindo e do pastor Alex. Maravilha. Diz para ele que ele pode tocar o terror. É mesmo? Rapaz, o cabra, ele é macho, ué. O cara já disse assim, Alex, pode mandar ver. Eu fiz umas perguntas, selecionei algumas perguntas aqui e vou começar a fazer algumas perguntas para o senhor. Você que tem sua pergunta, manda para a gente, que a gente vai ter maior prazer em passar para o nosso pastor Abraão, para que ele possa te responder também, você que tem curiosidade em conhecer um pouquinho mais da sua vida. Amém. Pastor Abraão, eu quero iniciar o seguinte. O que levou o senhor, né, a entrar na vida pública, a entrar na política? Essa decisão como servo de Deus, porque a gente sabe que tem muitos tabus na Assembleia de Deus, sim. Dentro da igreja. Sim. O que levou o senhor a tomar essa decisão de estar participando, de estar somando, né, assim saindo como um candidato a vereador na sua cidade? O porquê? Quais foram os motivos que levaram o senhor a tomar essa decisão? Pastor Alex, eu entendo que o evangelho tem que estar em todos os lugares. E o evangelho é anunciado por pessoas na vida pública da mesma forma. Quem gosta de história como eu gosto, sabe que a participação dos crentes na política fez diferença. Desde o dia de Jesus, antes dele e pós o dia de Jesus. Por exemplo, eu digo como testemunho um exemplo de 2002. Quem é crente há mais tempo sabe que quando você ia casar na igreja, você tinha que fazer o casamento religioso e convidar o oficial de justiça para o casamento civil. Um belo dia eu estava na congregação lá na sede, e no casamento, eu era novo, meu pai mandou ir arrumado, a caráter, botar roupa social. E quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa na porta da igreja, fumando, com a percata e meio desleixado. Eu achei destoando da ideia do momento. Tá certo. Eu perguntei quem é. É oficial de justiça. Só podia casar com efeito civil se ele participasse. Em 2002, a igreja, enquanto instituição já envolvida com a política, conseguiu fazer uma mudança no Código Civil. E hoje o casamento religioso tem efeito civil. Então a participação da igreja evangélica no cenário político tem feito a diferença no que tange aspecto institucional. Olhando situações como essa e tantas outras que eu posso citar aqui para os irmãos, me fez entender que se eu participar do processo político, eu terei a condição de defender o que eu creio, de proteger a instituição e de levantar bandeiras que fazem parte do aspecto moral, patriótico e religioso. Então, eu disse, é um caminho que eu posso trilhar. Um dia perguntaram para o pastor Neemias, que é meu pai, pastor, onde está escrito na Bíblia que crente deve ser político? Meu pai disse, não está. Mas também não está para ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado. Então, eu entendo que nós temos o dever, enquanto cidadãos, de participar do processo. Que bênção, que bênção.
o senhor hoje congrega na Assembleia de Deus Lauro de Freitas. Hoje está em Salvador, mas antes, né? Antes, Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, com o pastor Manassés, tá? Já Isso. deixando um abraço aqui para o nosso querido pastor Manassés e toda a igreja de Lauro de Freitas, que é uma bênção. Mas assim, o senhor também é um evangelista, um pastor da nossa convenção, um pastor da Assembleia de Deus. Eu acredito que muitos irmãos, né, os irmãos que estão no interior, né, os irmãos que vão ter a oportunidade de conhecer o senhor mais de perto, podem estar fazendo essa pergunta: pastor, como o senhor vai conciliar, né? Como vai conciliar ser pastor e ser político? Esse tempo, como o senhor pretende equilibrar, né, essas duas missões que Deus te entregou? A missão de ser um político, né, defender as causas ali que vêm do povo, né, da sociedade, e também a vida espiritual, que é alimentar um rebanho, que é cuidar da igreja. Como é que dá para equilibrar essa balança, pastor? Meu pastor, tudo na vida é equilíbrio, né? Na relação com a família, a esposa, os filhos e o trabalho, na relação também institucional com a igreja, enquanto pastor que vai gerir uma instituição e pastorear o rebanho. Jesus um dia foi questionado sobre isso. Quando disseram assim, é lícito pagar imposto? Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu entendo que nós, se trabalharmos da forma correta, poderemos, primeiro, ser luz em qualquer lugar. Eu não separo a política da vida espiritual. Eu tenho que ser crente lá onde eu estou. Jesus disse assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, na política, eu continuo sendo pastor e principalmente crente. Agora, eu entendo que todo mundo tem que respeitar os horários que tem um dia. Eu preciso, no tempo de cultuar com meus irmãos de verdade. E no tempo que eu tenho que atuar como parlamentar, atuar de verdade como parlamentar, mas respeitando a minha fé. Isso para qualquer profissional. Eu sou advogado de formação. Então, tem momentos em que o advogado precisa trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Sim. E outros momentos ele faz outra coisa. E assim, todos nós, né? Assim, eu ouvi uma palavra do nosso presidente em um dos cursos de doutrina, o pastor presidente ministrando, ele foi muito usado por Deus, e ele falando que Deus, ele usa pessoas para abençoar pessoas. Né? Deus usa homens cheios do Espírito Santo de Deus para ser um canal para mudar a história de alguém, para abençoar. Eu tenho certeza que o nosso presidente, ele sempre é usado por Deus, e com certeza. Eu costumo dizer para alguns amigos nossos que quando Deus usa o presidente para ele colocar a mão sobre a vida de alguém, está abençoado. Está abençoado. Né? Então, eu sei que o desafio é muito grande para o senhor, né? Correr essa Bahia aqui não é pequena. É um país. A Bahia tem países menores, né? Verdade. Inclusive. Eu sei que o desafio é muito grande, mas eu tenho certeza que Deus já aprovou, né? E tem coisas que a gente precisa fazer, sim. Que é de homem, que é dar o passo, que é correr, que é se locomover, não ficar parado. É verdade. E Deus faz a parte dele. Com certeza. Okay? É verdade. É isso. Então, agora sim, o senhor está vendo o momento que a gente está vivendo. O Brasil está Então, tipo assim, hoje, entrar na política, pensando em ir para Brasília, muita gente está até dizendo assim, não, rapaz, eu vou ficar por aqui mesmo, porque está tão turbulento o negócio, está tão desafiador para um cristão hoje estar na política, por tudo que está acontecendo no cenário global e principalmente no Brasil. Né? O Brasil se colocou em conflito com a nação mais poderosa do mundo. Verdade. Né? E assim, a gente olhando, humildemente falando, nós amamos o nosso país, mas a gente não tem hoje estrutura para brigar, bater de frente com a maior nação do mundo. Não tem. Claro que o que é certo, a gente vai estar aqui defendendo, nem que, né? Mas quando a gente percebe que está indo por um caminho errado, a gente fica preocupado, né? Então, assim, o senhor estando em Brasília, tem alguma coisa que é prioridade do senhor, que o senhor pensa em, rapaz, isso aqui eu tenho que tomar uma atitude, criar um projeto, desenvolver algo para defender os nossos irmãos e também a sociedade, né? Eu queria ouvir do senhor também um pouquinho mais, até para que o meu irmão que está lá, né, na boca do córrego, né, que está fazendo 106 anos, né? É isso, Adonias? Parabéns, boca do córrego. Né? Então, assim, mandando um abraço pro nosso pastor Zé Carlos, que está lá, e toda a igreja, que lá é a nossa igreja mãe, né? Onde nasceu, né, pastor? Então, assim, para que esse irmão ouça e entenda, né, qual é a prioridade do nosso pastor, do nosso pré-candidato a deputado federal, nosso pastor Abraão. Pastor Alex, até agradeço a pergunta. Eu entendo que eu tenho um chamado, e o primeiro chamado que eu tenho é de honrar a Deus. Um dia perguntaram para Jesus, né? Mas, perdão, para Pedro,
e para João, quando prenderam. Você vai estar preso aqui, foi açoitado, e a partir daqui não fale mais. Ele respondeu assim: o que vos parece ser mais sensato? Agradar a Deus ou aos homens? Então, minha prioridade é agradar a Deus. Eu tenho que honrar a Deus em todas as coisas. A Bíblia diz assim: ó, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Comer e beber é aquilo que é mais simples do dia a dia. Aquilo que é cotidiano, aquilo que é natural. Então, as coisas mais básicas devem ser feitas para glorificar a Deus. Então, minha primeira missão é honrar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Nas decisões, na conduta, na fala, em tudo que eu puder, eu devo honrar a Deus. Segundo, eu preciso honrar minha igreja, que me indicou meu pastor presidente. Eu tenho um dever para com essa convenção de dizer o seguinte: eu represento a SEADEB, a Assembleia de Deus na Bahia, que é presidida pelo nosso pastor Valdomiro, e que, como você disse, já colocou a mão para me abençoar, e eu tenho um dever de corresponder com esse gesto de confiança que o nosso pastor presidente e a mesa diretora, e por conseguinte os pastores convencionais colocaram em minha pessoa. Terceiro, eu tenho que representar os valores os quais eu acredito, que são inegociáveis. Família, princípios morais e éticos, honestidade, patriotismo, é um valor, entendo que isso é importante. Esses valores são negociáveis. Eu disse um pouco mais cedo com o deputado Samuel Júnior que Davi é o exemplo principal de gestor que nós temos na Bíblia. Davi foi um gestor tão eficaz que não somente o reino cresceu, o reinado cresceu, mas o reino de Deus também. E foi tão aprovado que Davi emplacou o filho, que mesmo aprontando deu certo, por causa de Davi, o neto, e assim por diante. E Davi demonstrou coragem, provavelmente de coragem, e vou chamar aqui de moderação, para os momentos de moderação. Então, nos momentos de coragem, eu tenho que enfrentar o gigante, o leão e o urso, porque eu represento que é a minha fé em que Jesus é a minha igreja, sabendo que Deus é aquele que nos guarda. A Bíblia mostra que quem guerreia nossas batalhas também é o Senhor. E no momento de moderação, eu tenho que ser moderado. Então vivemos num tempo de fato turbulento, mas nós sabemos de que lado nós estamos. Quem serve a Deus sabe que luz é luz e trevas são trevas. E eu não posso de forma nenhuma coadunar com aquilo que são trevas. Nesse momento eu tenho que usar da coragem que Davi teve, de nem que seja um pouquinho de pedra do ribeiro, e atacar o gigante, que é maior do que eu, maior do que eu, aparentemente mais poderoso do que eu. Mas já dizia Davi: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, não tenha dúvida, a Igreja da Assembleia de Deus da Bahia, aqui, dada a pergunta do pastor Alex, nós vamos enfrentar com coragem aquilo que tem enfrentado com coragem. Debaixo da bênção de Deus e do nosso pastor, da nossa convenção. Que maravilha, né, meus irmãos? Nós estamos aqui com o nosso querido pastor, vereador Abraão, que é pré-candidato a deputado federal pela nossa igreja, né? Uma indicação da nossa igreja, com o apoio do nosso presidente, pastor Valdomiro, e tem a bênção de Deus, né? Que tudo que é ligado na terra, né, Abraão? Ligado no céu. É verdade. Estamos aqui, a Dem Pauta. Nós queremos agradecer os irmãos que estão participando. A gente já chega aqui com... Tem até algumas perguntas aqui, viu, Abraão? É verdade. Tem um pouco a ver com isso que a gente está conversando aqui. Mas eu quero deixar um abraço aqui para a irmã Adilma Silva, dando boa tarde, a paz do Senhor, irmã Dilma. Irmã Renata Hungria, paz do Senhor, irmã Renata, Deus abençoe. Né? Ela está dizendo aqui quais suas expectativas nessa nova jornada que as pessoas podem esperar do deputado Abraão Reis, né? Amém. Isso é a irmã Renata Hungria fazendo essa pergunta para o senhor, que o senhor pode responder. Também quero deixar um abraço para o diácono Luiz Leônida. Deus abençoe sua vida. Está dizendo aqui a paz do Senhor, pastor Alex. Um abraço, estou assistindo daqui de casa. Vocês são bons. Essa palavra de Deus, a palavra de Deus é com vocês sempre. Deus abençoe. Mandando um abraço também para o senhor, pastor Abraão. E tem outra pergunta aqui do nosso irmão Genivaldo Santos. Eu vou primeiro pedir para o senhor responder a da irmã Renata Hungria, que ela faz a pergunta para o senhor, que é o seguinte: pastor Abraão, quais as suas expectativas nessa jornada e o que as pessoas podem esperar do deputado? Ó, ela já está dizendo que o senhor já está eleito. Amém. Então tem que dizer amém. Amém. Pronto. Então assim, do deputado Abraão Reis, o que é que a gente, como seus eleitores, podemos esperar do deputado Abraão Reis? Amém. Aproveitar o ensejo aqui, agradecer a que estão nos assistindo e também louvar esse do pastor Alex Santana, que é o atual deputado da Assembleia de Deus na Bahia, Sim. E o nosso pastor Valdomiro. Na verdade, a expectativa são as melhores possíveis, né? Quando a gente recebe uma oportunidade como essa de sair candidato indicado pela nossa convenção,
é um motivo de alegria, de regozijo. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu já disse um pouco mais cedo, né? Eu não sei o que Deus viu em mim, mas o fato é que Deus me viu ali de trás das malhadas e resolveu me trazer para esse projeto. Então, as pessoas vão encontrar em Abraão o que Abraão é. Então, eu não me tornei superior a ninguém com essa indicação. Pelo contrário, quanto maior a oportunidade, maior meu dever de ser servo. Eu tenho a consciência de que só quem merece honra, glória e louvor é o nosso Deus. Então, eu tenho a consciência também, como já dizia o deputado Samuel, o deputado Alex, que eu sou um projeto da nossa igreja. Então, como o senhor, o pastor Alex, é um projeto que a nossa igreja tem que pode levantar para fazer qualquer tipo de missão. Então, não é Abraão em si, não é Samuel em si, não é Alex em si, é o projeto. O projeto é que nos faz ganhar destaque. Sem Jesus e sem a bênção da nossa igreja aqui, não tem para onde correr. É verdade. Meus irmãos, assim, a gente também quer deixar um abraço para o nosso querido deputado, pastor Alex Santana, que é um homem de Deus. Eu conheci o pastor Alex Santana há muito tempo atrás, pastoreando, né? Trabalhando na nossa convenção, um homem dedicado, trabalhador, guerreiro, né? Pregador da palavra. Pregador da palavra e prega demais. Verdade, né? verdade. Quem nunca ouviu, né? Deus usando o pastor Alex. Verdade. Eu já tive a oportunidade de ir, quando ele era pastor em Tancredo Neves, uma pessoa que sempre nos honrou, nos abraçou, né? E a gente precisa ser grato a Deus pela vida desses homens de Deus. Que teve esse desafio de ser deputado, né? E eu acredito que direcionado por Deus está, né? Agora, voltando, né? Acredito que logo, logo vai estar pastoreando novamente, né? Que é um excelentíssimo pastor. E Deus o agraciou, Abraão, né? Porque assim, Deus vai fazendo do jeito que ele quer e a gente vai obedecendo, né? O que o Senhor, né? Então assim, mas tem mais uma pergunta para o senhor aqui, que é do nosso irmão Genivaldo Santos. Olha o que Genivaldo Santos está perguntando para o senhor. Pastor Abraão, quais são os seus projetos se eleito? Acho que o senhor respondeu há um pouquinho atrás, mas só para complementar a pergunta do nosso irmão, né, que ele fez aqui. Qual a garantia de que eleito não vai esquecer do povo mais humilde? O que o senhor vai fazer de diferente dos outros deputados? Ou seja, o que é que o senhor tem de diferente, né, para a gente? Como será quando o senhor estiver em Brasília? Também um abraço aí para o nosso irmão Genival Santos. Primeira pergunta é quais são os seus projetos, né? Você defender um projeto em Brasília não é difícil. O difícil é você conseguir aprovar um projeto em Brasília, né? É um cenário de muitos deputados que tem um limite temporal, tem um limite de ideologia e tudo isso dificulta um pouco. Eu posso dizer como vereador que eu defendi. Eu fiz até uma cartilhazinha que eu apresentei no meu Instagram, está lá uma revista, de alguns projetos meus que foram apresentados e alguns que já foram aprovados. Por exemplo, lá em Ló de Freitas, eu consegui apresentar no que tange a projetos. Por exemplo, eu até falei um pouco mais cedo, o que proíbe a implementação de beiro multigênero nos empreendimentos que o município tem que demandar o alvará. Porque estava surgindo essa necessidade ideológica de um grupo político de o seguinte, pode ter, e eu defendi, tem um projeto de minha autoria para ser contrário. Também defendi transparência, isso já é lei. Em Ló de Freitas, qualquer multa aplicada a qualquer condutor de veículo automotor tem que ser publicizada a multa e dizer onde gastou essa multa. A ideia é, eu tenho que publicizar. Se eu vou punir quem transgrediu a determinação legal, eu tenho que saber, eu, enquanto cidadão, se foi paga essa multa e onde essa multa foi investida, porque a lei determina que deve ser investido na área de infraestrutura, de minha autoria. Também é de minha autoria a expansão dos eventos evangélicos da cidade, também é de minha autoria. Antigamente, quando uma igreja ela era formada, juridicamente falando, ela tem direito à imunidade tributária. Só que o município, para reconhecer a imunidade, pede que a igreja dê entrada no requerimento. Quando os pastores não tinham essa informação, eles, quando iam comprar um terreno, por exemplo, pagavam ITV, porque não tinha dado entrada. Hoje não é mais obrigado, lei de nossa autoria. A gente fez a emenda, a legislação municipal. Com o CNPJ, a igreja já passa a ser automaticamente considerada imune, e não somente no que tange a tributos, mas também a taxas. Em Brasília, nós vamos defender as mesmas bandeiras, em favor da família. Por exemplo, é de minha autoria lá de Freitas, a multa administrativa para a mulher agredida. O homem que agrediu a mulher, ele responde penalmente, responde civilmente, mas também responde de forma administrativa. Ou seja, ele tem que arcar com as despesas que o município
teve em razão da agressão que ele cometeu à mulher. Então nós queremos, em Brasília, continuar defendendo princípios cristãos, valores morais, valores éticos, incentivando o terceiro setor. É importante que cooperativas, que associações consigam dividir recursos, porque eles têm imunidade tributária, então as despesas são menores, isso quer dizer que os ganhos são maiores, são valores que a gente apresenta. Ele também perguntou aqui, meu pastor, qual é a garantia que eu não vou esquecer do povo mais humilde? Eu só posso apresentar o meu histórico. Não posso dizer que o que eu sou amanhã, mas o que eu fui eu posso dizer. Quando você olha, você vai perceber que eu já tenho mandato, já fui secretário municipal, estou vereador e continuo entendendo que eu preciso reconhecer que eu sou pó e cinza, que grande só tem um, que é Deus. Isso eu não tenho problema nenhum. E ele conclui, diz assim, o que o senhor vai fazer frente aos outros deputados, né? Olha, diferente foi uma pergunta, o difícil é dizer se eu vou ser melhor, mas diferente com certeza eu vou ser, porque cada um é cada um. O que eu posso dizer é que eu estou com gosto de gás, vontade de trabalhar, pronto e querendo. Então, no mínimo, você vai encontrar aqui disposição para trabalhar e trabalhar muito em favor daqueles que confiaram em nós. Que maravilha. Meus irmãos. E no nosso Brasil também. Deus é bom, né? Deus é bom. Irmão, nós estamos aqui com o nosso queridíssimo, né? Posso falar assim, até para você já, né, se acostumando com esse nome, uma pessoa humilde, né? Quem está aqui mais perto dele está percebendo isso, o jeito dele, o comportamento, né? E eu tenho certeza que você que está aí no interior vai começar a perceber isso do nosso pastor Abraão. Pastor Abraão, que é pré-candidato a deputado federal pela nossa igreja, tem o apoio do nosso pastor Valdomiro, que é o nosso presidente da nossa convenção, de toda a mesa diretora e de todos os pastores, né? O pastor hoje está congregando na Assembleia de Deus da Paralela, aqui junto com o nosso pastor Valdomiro, que é uma bênção. E nós estamos aqui entrevistando ele essa tarde até para os irmãos conhecerem. Então você que está nos acompanhando, pode mandar sua pergunta, tá bom? Assim, a gente, dentro do tempo aqui, a gente vai fazer o possível para que o nosso querido Abraão Reis responda. Não saia daqui sem responder nada. Hoje é o dia de você mandar sua pergunta, que aqui é ao vivo e a gente pergunta mesmo, viu, Abraão? A gente pergunta. Mas, Abraão, olha, a gente percebe que em Brasília, a gente sabe da dificuldade, né? Muitas causas, muitas defesas, muitos partidarismo. Tem gente que vai para um lado, outro vai para outro, e tem gente que se esconde. Você sabe, né? E alguns irmãos nossos, não vamos dizer aqui, não é o caso dos nossos deputados, graças a Deus, nosso pastor Alex, nosso pastor Samuel Júnior, são pessoas que não se escondem. Eles botam a cara mesmo, como diz o ditado popular, a tapa. E eu queria fazer essa pergunta para o senhor. O senhor sabe que hoje tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? Tem as pessoas que defendem aí os menos favorecidos e o senhor sabe como é que está a situação. E nós, como cristãos, em determinados momentos, a gente se sente até acuado. E qual é a minha pergunta que eu faço para o senhor? Em meio a isso tudo, meu pastor, tem aborto, legalização de drogas, ideologia de gênero, né? Colocar algumas cartilhas em escolas, né? E aí, isso chega, às vezes, para o irmãozinho lá no interior, né? E chega de forma, né? Sorrateira. Justamente. O que é que o senhor pretende fazer para combater isso, né? Para não, como é que eu vou dizer? Eu acredito, pelo que eu estou conhecendo do pastor Abraão Reis, que ele não é aquela pessoa que vai se esconder atrás da cadeira de deputado. Não. Ele está sendo uma voz levantada por Deus, né? Que vai chegar lá para fazer a diferença em nome da igreja do Senhor Jesus. Tem gente que diz, mas a igreja não precisa, é o Senhor que defende. Não, Deus usa homens para defender a igreja. Deus levantou um Moisés, Deus levantou um Josué, né? Davi para defender Israel. Davi para defender Israel. Então, assim, Deus levanta um homem para defender. Mas quando Deus quer agir, ele age, irmão. Ele não precisa de nós. Ele não depende. Mas o Senhor resolveu colocar o nome do Abraão Reis. E aí, como é que vai ser com essas pautas que a gente sabe que é diabólica, que não vem de Deus? Né? É para destruir a família, é contra a família, tudo contra, né? Porque sabe que a família é a base da igreja. O que é que o senhor, como um pastor e agora como um deputado federal, tem a passar para a gente? A pergunta hein? É polêmica, meu irmão. Ô, Abraão, você vai se esconder atrás da cadeira de deputado? Vai correr para o gabinete? Não, pastor. Com Deus, somos maioria. Eu posso estar sozinho, habilita assim, 1.000 caras do teu lado, 10.000 à sua direita. A impressão que dá, vou correr, que o próximo sou eu. Não, mas eu não seria atingido. É a garantia que Deus nos dá. Eu defendo a verdade.
A palavra de Deus é verdade. O que a Bíblia estabelece como verdade, como padrão para a humanidade, essa é a nossa defesa. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não, pastor, se o sexo é homem e mulher, como diz a Bíblia, é homem e mulher. O que passa disso não está na Bíblia. E eu não tenho compromisso com nada além do que está escrito nas Escrituras. Claro que com respeito, entendendo que cada um tem o direito de defender o que ele acha melhor, mas ele não pode tirar o meu direito de defender também o que eu acho melhor. Eu dei exemplos aqui lá de Freitas, posso dar mais um. Quando se começou a discutir sobre linguagem neutra nas escolas, eu tenho um projeto de minha autoria, que hoje não vai ter mais condição de ser debatido na Câmara, porque o Judiciário, o STF, puxou para si, mas de minha autoria, onde proíbe que a escola municipal utilize linguagem neutra. Como eu falei aqui da questão do beiro multigênero. Foi um embate que eu travei na Câmara Municipal, onde quem defende veio para cima. Mas independente do que eles pensam, eu também tenho direito de pensar e defender. Como parlamentar, eu tenho um direito e tenho uma voz para falar aquilo que eu acredito. Então, nesses debates, onde envolve temas que contrariam aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade, eu estou do lado de Deus, independentemente do que eles pensam. E aí alguém diz assim, mas você vai virar alvo. Paciência, né? É melhor morrer com Cristo do que viver sem agradá-lo. Então, Paulo disse, né? Se viver é Cristo, morrer é lucro. E um dia eu ouvi uma frase, e eu acho que eu não ouvi ele falando, mas me disseram que era do pastor Valdomiro, acerca do posicionamento dos nossos deputados sobre um tema polêmico. E ele disse que tem que manter o compromisso, qualquer coisa, volta para casa. Então, eu estou nesse debate. Se tiver necessidade, eu volto para casa, mas manter o compromisso que eu tenho com a verdade. E disse mais cedo, eu vou morar no céu, pastor. Amém. Não vou trocar o céu por nada. É isso mesmo. Não, nada. Então, eu vou agradar a Deus. Não posso querer morar no céu, contrariando o que ele ensinou, que eu tenho que viver aqui na terra. Verdade, pastor. Não, a gente fica feliz em ouvir isso do pastor. Tenho certeza que respondeu a pergunta dos nossos irmãos, mas tem chegado aqui mais alguns irmãos estar conosco. Eu quero pedir a você que está nos acompanhando que compartilhe com mais alguém. É muito importante este momento, esse bate-papo que a gente está tendo aqui com o servo de Deus, nosso pastor Abraão. Para que mais pessoas conheçam, né, essa figura, como diz o nosso pastor deputado Samuel Júnior, né, que é gente boa demais, que vai cortar trecho juntos aí com o pastor Alex, com o pastor Valdomiro, com o pastor Samuel. Vai chegar na sua igreja e você já está, né, conhecendo um pouco dessa figura simpática, humilde. Ó, prepara um café, uma jabazinha com carne, com uma cebola ou tomate. Pois é, um café com chocolate, um cappuccino, alguma coisa assim. Até o café com leite também. Pronto, que já deu certo, né? Que é o café com fé agora, né? Também. Pode ser com fé. Eita, segundo o Samuel, vai fazer um enquetezinho aí para ver o que o pessoal prefere. Sugestões, né, de nomes aí da dupla nova. Alguém falou aqui, café com chocolate. Olha aí, rapaz. É bom também, né? É bom também. Mas assim, o Abraão, fé, né? Tem muito a ver, né? Então, Abraão, deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Maria Souza. Deus abençoe. Ela disse aqui, cheguei. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Ó, tá te abençoando, pastor. Amém. Levi Teles. Deus abençoe, Levi. Tá aqui também Evanice. Evanice é minha irmã, pastor. Olha, Evanice, ó. Doutora Evanice, Deus abençoe. Essa figura simpática que está sempre nos acompanhando. A gente sabe que esse horário é um horário de trabalho, mas fica gravado esse programa. Depois você pode consultar, compartilhar com mais irmãos para que possa conhecer essa pessoa abençoadíssima que é o pastor. Mandar um abraço também para Matos Planejados, né? Acho que é uma empresa, né? Está acompanhando também. Disse a paz do Senhor. Deus abençoe, Matos. Então, deixa eu continuar aqui falando com o nosso pastor Abraão, fazendo mais uma pergunta para ele aqui, que as pessoas se preocupam muito com essa questão da mistura da religião e da política, né? Hoje, nossos irmãos ainda têm alguns tabus, né? Sim. Que os irmãos se preocupam, né, nessa questão. E eu acho que o senhor sempre acredita, o senhor já falou aqui, que isso não vai atrapalhar em nada. Isso, na verdade, é só uma ferramenta. Né? É verdade. O senhor está sendo uma ferramenta que Deus vai usar, né, na política, né, para abençoar o povo, para fazer a diferença, porque nós temos um chamado. Eu entendo que Deus nos colocou no nosso coração um chamado. Cada um tem um chamado. Sim. Eu louvo a Deus, né? Eu tenho um chamado de louvor, eu posso ministrar a palavra, mas cada um, Deus deu uma ferramenta. É verdade. Né? A uns Deus chamou para doutores, uns pastores, né? A outros mestres, outros profetas, e assim vai. E eu entendo que Deus deu um dom. O que acontece é que às vezes as pessoas misturam tudo. Né? Mistura talento com dom, com chamado, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Deus chamou você para algo,
fica na vocação em que você foi chamado. Verdade. Se Deus quiser te usar em alguma, Deus vai fazer acontecer. Verdade. Tá certo, pastor Abraão? Verdade. Mas vamos continuar aqui, pastor Abraão. Fora das pautas religiosas, pastor, fugindo dessa pauta religiosa aí, né? O que é que o senhor pensa aí sobre saúde, educação? Vou falar de um tema aqui que para mim é importante, principalmente hoje para a Bahia, para o que ela está passando e vivendo, que é segurança pública. Eu estou vendo algumas pessoas, principalmente não cristãs, muito preocupadas, amedrontadas. Ainda hoje eu ouvi alguém comentando que ia blindar o carro pela preocupação com a segurança pública no estado da Bahia, que está um negócio absurdo e virou notícia até nacional, como um estado muito violento, um dos mais até a nível nacional. E isso não era normal. Sim. E de um tempo para cá começou a se normalizar, né? Essas brigas de facções e coisa e tal. Eu queria ouvir do senhor o que é que o senhor pensa, se tem algum projeto, se o senhor vai reunir em Brasília com alguns deputados para que se olhe com carinho para nosso estado, né? Principalmente os nossos políticos aqui, para que mude esse quadro, porque a Bahia não era assim antes. Sim. Tá? O que é que o senhor pensa sobre isso? Meu pastor, o debate começou muito antes disso. Na verdade, as autoridades foram alertadas de que na Bahia havia facções, ou estava se criando facções. E eu ainda ouvi dizer, não tem isso na Bahia, não tem facção na Bahia. E aí foi dando brecha. A Bíblia fala assim, ó, não dê coisa santa aos cães, nem pérola aos porcos, para que eles não se voltem contra vocês e vos despedacem. Ele fala ali da natureza, no cão e do porco. Então, a Bahia não tratou com o rigor necessário quem merecia rigor. Eu sou pai, mas também sou filho. Na condição de filho, meu pai teve que usar rigor quando não necessário rigor. Está na Bíblia assim, que você não retire a vara para livrar a alma dele do inferno. Então, quando a Bahia teve chance de usar o rigor no momento oportuno para evitar que aquilo que são facções se criassem, ela não usou, disse que não existia. E elas foram ganhando força e contorno. É um problema, na minha avaliação, de cunho espiritual, porque se fosse só de cunho social, quando você tivesse alguém que fosse morto, diminuiria, não diminui. Então, de alguma forma, aí numa expressão sociológica, acho que é de Durkheim, que ele fala o seguinte, é um problema normal, é natural. E tem influência espiritual na minha avaliação, porque às vezes o inimigo cega e dá uma sensação de falso poder. É um problema de ordem social, porque em alguns casos a comunidade acaba sendo refém e como refém ela se expõe por eles. Mas eu defendo o rigor. Eu acho que o rigor deve ser exercido. A igreja tem um papel, pregar o evangelho, orar e ser luz. E a igreja no seu papel já faz a grande diferença. O Estado tem seu papel, na minha avaliação, de usar de rigor para que as leis sejam implementadas. Agora alguém pergunta assim, qual é a solução? Eu não vejo solução de forma imediata. Eu vejo sim que você vai diminuir para todas as áreas. Você falou de saúde, educação e segurança. Um dia meu pai sofreu um acidente, ele foi atropelado. Estava chovendo, ele passou na rua, o carro atropelou. E eu tive uma irmã que teve câncer. São problemas que o médico tem tratado, não tem para onde correr. Foram inevitáveis, não tinha jeito. No dia que meu pai foi atropelado, que ele ia fazer uma cirurgia, a cirurgia dele foi adiada, porque o indivíduo estava num bar e se envolvendo numa briga, tomou uma facada e a situação não é mais urgente. Então o leito que meu pai ia ocupar para fazer a cirurgia, teve que esperar porque esse indivíduo passou na frente dele que era mais urgente e é o justo. A pergunta é, se eu conseguir melhorar o indivíduo, eu não vou melhorar a saúde? Eu posso ter mais leitos e devo. Tenho que ter mais hospitais e devo. Mas se eu melhorar os indivíduos, aquilo que pode ser evitado vai ser evitado. Então se as pessoas bebem menos, vai ter menos anos de carro. E aí vai ter menos leito ocupado. Se as pessoas usam menos drogas, vai ter menos problemas que a droga causa e vai ter menos leitos ocupados. Na educação, eu fui de escola particular e também de escola pública. E um detalhe que determinou muito a minha formação é a participação de meu pai e de minha mãe. Cheguei em casa, cadê a tarefa? Fez atividade, faço atividade, porque está com isso aqui na mochila, vou na escola. Então, pode melhorar com mais escolas? Pode. Pode melhorar com mais qualificação? Pode. Pode pagar melhores professores? Pode. Mas não importa, não vai fazer tanta diferença a escola boa e o aluno ruim. E eu tenho que melhorar o aluno para que a escola ruim fique boa. Então, nós às vezes estamos tratando de paliativos e não da gênese. Na minha avaliação, se nós melhorarmos as pessoas, vamos melhorar a saúde,
porque vai ter menos gente tendo cirrose, menos gente tendo câncer de pulmão por causa do cigarro, menos gente tendo problema de briga de trânsito, ou de acidente de trânsito, e vai melhorar a educação. E também a segurança. Agora, volto a dizer, é preciso que tenha projetos e ações palpáveis, hospitais, rigor no cumprimento da lei, mas prioritariamente melhorar as pessoas. Que bênção. Meus irmãos, nós estamos chegando já quase que o final deste programa, AD em Pauta, aqui pela CEADEB TV. Eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para todos os irmãos aí do extremo sul da Bahia. E o senhor passou por lá recentemente. Recentemente. Eu acho que o senhor teve o Itupeva. Tive, porque sim. tem um irmão aqui, o irmão Rony, né, presbítero Ronieri, disse que esteve com o senhor, né? Mas ele não é de lá, ele é de Teixeira de Freitas. Do Campo do Lorde. Do Campo do Lorde. E aí ele dizendo qual é a expectativa do senhor depois que o senhor passou por lá. O que é que o senhor achou do Extremo Sul? Aí só o senhor pode dizer. O senhor passou por lá recentemente. Meu pastor, o senhor dá um abraço para o Campo do Lorde. Vou até pregar lá dia 11 de novembro, na Ujades. Olha aí. E aí, Deus permitindo, vou estar lá com os irmãos pregando a palavra. Meu pastor Alex, quem acompanhou nossa rede social, viu da nossa alegria. Foi uma bênção. A recepção, o calor humano, a forma como os irmãos encararam esse novo projeto, demonstrando claramente a unidade da igreja. Ou seja, eu no extremo sul da Bahia, e aí nós tínhamos os pastores que nos recebiam, os irmãos nos recebiam, compreendendo que o projeto tem que continuar, que a igreja vai caminhar em unidade e em união. E aí, meu pastor Alex, foi uma bênção. E aí quem percebeu, viu que nós comemos que não foi brincadeira. Porque foi tão bom estar com os irmãos que cada casa nos fazia um banquete. E eu falei para Samuel, e só tinha comida boa. Olha aí. O problema é quem comia, que não aguentava mais. Então eu não aguentava mais, Alex não aguentava, o Samuel não aguentava mais, mas me alegrou porque eu vi a recepção, o calor humano. Fiquei extremamente alegre, feliz. E aí mando um abraço para todos os irmãos do extremo sul da Bahia. Passamos lá em quase 20 cidades, visitamos diversos pastores e ficou assim no coração essa viagem, porque de fato a recepção foi extraordinária. Não, o povo da Bahia, principalmente nossos irmãos, são muito receptivos, né? São cuidadosos, nos recebem bem. E pode se preparar para ganhar uns quilinhos aí, porque a comida é boa e eu sei que o senhor vai comer muito nessas andanças aí, né? Mas assim, a gente está caminhando para o final, mas tem uma pergunta que eu preciso fazer para o senhor. Pois não. O senhor hoje é casado? Casado com quem? Tem filhos? Nome dos filhos? Já aproveita, deixa um abraço aí para a esposa, para os filhos se casados, se tem filhos, porque a gente precisa conhecer, né? E aí tem um irmão lá do outro lado que está perguntando, quem é a esposa? Quem é os filhos? Quem é esse pastor? Né? Amém. Agora é o momento da gente. Pronto, eu sou casado, abençoado com minha esposa, que é a Cristiane Schneider. Olha aí. Casada há 18 anos. Maravilha. Cada um defende a sua, né? A minha é a mais bonita da Bahia. Eita, minha esposa é uma bênção. É um suporte, é uma companheira. Alguém que compreendeu a missão atual e tem sido vou chamar aqui de na essência da palavra, uma auxiliadora, uma adjutora, assim, fiel e dedicada. Então, eu até mando para ela um abraço, dizer que eu te amo, viu, Cris? Tenho 2 filhos abençoados, o Pablo, de 13 anos, e o Pietro, de 5 aninhos. Então, são presentes de Deus, projeto de Deus em minha vida, é a herança que Deus me deu, e eu tenho compromisso com eles de instruí-los no caminho do Senhor, e também ser exemplo para eles em tudo que eu faço. Então, sou casado há 18 anos, 2 filhos abençoados, todos temendo ao Senhor, todos servindo ao Senhor. Minha esposa dirige de oração. Sou feliz porque fui criado no caminho do Senhor, sou filho de pastor, neto de pastor. Que maravilha. Então, estou aqui abençoado, como de Samuel, até o tutano. Até o tutano, é crente até o tutano. Meus irmãos, a gente está chegando ao fim desse bate-papo, que foi muito bom, viu, pastor Abraão? Muito bom. Está conhecendo o senhor mais de perto. Eu tenho certeza que para o irmão que está aí do outro lado do interior, a gente já vai preparar aqui para a próxima quarta-feira. Amém. O senhor está aqui novamente, porque a gente vai bater um papo diferente. Aí, se o senhor assim permitir, né? E, se o senhor permitir, a gente estará aqui. Se o senhor também estiver com a agenda disponível, próxima quarta, o senhor está aqui conosco novamente, fazendo esse bate-papo. E aí é curiosidade com as perguntas que os irmãos vão nos enviar, né? Amém. E aí pode vir aquela pergunta, pastor, que às vezes o senhor não está, né, preparado, vai pegar de surpresa, mas o senhor é um homem de Deus. Se eu não souber, vou dizer eu não sei. Se eu não puder responder, vou dizer, depois eu respondo. Maravilha. Mas, ó, lembrando que tem mais o K-Designer, né? Tá mandando um Deus abençoe para o senhor. Amém. Os irmãos já abraçaram. Pastor Cael Santos. Cael, né? Já abraçaram o nosso pastor Abraão.
né? Mas assim, para fechar aqui essas perguntas, o senhor sabe que eu sou também um cantor. Sim. Né? E a gente tem hoje na nossa Bahia vários cantores, pregadores itinerantes, né? Que estão aí precisando de um apoio, de uma ajuda, de uma oração, às vezes de uma indicação, mas claro que a gente entende que também tem o tempo de Deus. Sim, sim. Tem coisas que é o processo que Deus vai permitir cada um de nós passar. Eu passei, vou passar, todos nós passamos para amadurecimento, para chegar onde Deus quer nos colocar. E aí a gente precisa estar preparado para quando chegar o momento que Deus quer nos usar. Porque nós somos uma ferramenta. É verdade. Né? E aí eu penso assim, o senhor, como deputado federal cristão, que o senhor conhece a igreja, a liturgia da nossa igreja, como funciona, o que é que o senhor pensa a respeito dos nossos cantores, dos nossos pregadores itinerantes, do nosso estado, eu falo, a nível Bahia? Pastor, cada um é um missionário de Deus, né? É claro que nós buscamos, às vezes, o reconhecimento, os aplausos, para poder viver desse ministério. Talvez o sonho na maioria dos que cantam e pregam é viver do ministério que Deus colocou na mão de cada um deles. E como o senhor disse, é o tempo e a oportunidade. Se você tem graça, se você tem unção, você vai exercer o ministério e Deus vai honrar. Costumo dizer o seguinte, eu já vi oportunidades para mim que, nascendo no evangélico, Deus despontar pessoas, porque no momento que Deus ofereceu a oportunidade, ele foi extremamente usado por Deus. E esse momento, ele foi usado por Deus, gerou reconhecimento e, consequentemente, mais oportunidades. Então, o que eu posso dizer para os irmãos é o seguinte, é que a igreja ela tem portas abertas para abençoar aqueles que andam com fidelidade, mas a unção tem que buscar. Então, o indivíduo que busca a unção, que busca a graça, no abrir da boca, Deus vai honrar. E aí, quando Deus honrar, a tendência é que as portas se abram, né? No que depender de mim, eu tive a chance de pregar a palavra de Deus diversas vezes, diversos lugares, continuo pregando, eu sempre tenho o desejo de que as pessoas que estão começando sejam oportunizadas. Então, eu acho que nós temos que trabalhar com oportunidades. Agora, quem vai soprar é Deus. E aí, na minha avaliação, depende muito da unção que ele vai carregar. Claro. Se Deus usar, o povo vai querer ouvir de novo. É verdade. Vai querer ouvir de novo e assim por diante. Agora, se na chance que Deus está dando, ele não se permitir ser instrumento de Deus, aí também desanda, né? Mas eu glorifico ao Senhor porque eu sei que o pastor Alex aqui não somente tem uma boa voz, e eu queria ter essa voz que o senhor tem. Não tenho. E é usado por Deus. Amém. Quando o senhor abre a boca, Deus te usa, Deus tem dado graça. Amém. E aí acho que o seu processo agora é ainda um pouquinho menor do que o dos outros, porque o senhor já está avançando. Isso é bondade do pastor Abraão. Mas a gente, assim, estamos sempre disponíveis para servir a Deus, né? Amém. Debaixo da bênção do nosso presidente, pastor Valdomiro. O senhor sabe que pode contar conosco, cantores itinerantes, porque nós somos muito obedientes, né? Dentro daquilo que é estabelecido com a nossa igreja, alinhado com o nosso presidente. Só uma parte que me esqueci, o senhor lembrou bem. O cantor tem que saber o lugar do cantor. Justamente. Então é bom ser o cantor com unção e obediente. Né? O pastor Valdomiro falou na última GO. Cantor canta, pregador prega. Se você vai cantar, cante. Se você vai pregar, pregue. Pois é. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um programa da nossa CEADEB TV, Adeira em Pauta. Eu já quero agradecer a Deus pela sua vida, você que ficou conosco até agora, acompanhando aqui esse bate-papo com o nosso pastor Abraão, que é pré-candidato da nossa igreja. Eu quero já abrir aqui um espaço para ele fazer as considerações finais, agradecer, e ele já está marcado aqui para a próxima semana estar num novo bate-papo conosco, e você já deixa a sua pergunta aí prontinha, porque a gente vai descascar aqui ele com mais algumas informações. Vamos cavar e descobrir quem é o pastor Abraão Reis. Amém. Aí o irmão tá lá na boca do córrego lá, fazendo 106 anos e tá perguntando, quem é o pastor Abraão Reis? Aí a gente tá aqui, ó, para você descobrir e conhecer mais de perto o nosso querido pastor. Então, pastor, faça aí suas considerações finais para a gente já caminhar para o final. Amém. Louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pelo nosso pastor presente, pastor Valdomiro, e a minha diretora, pastor Alex aqui, que foi quem conduziu esse podcast. É uma alegria, eu fico muito feliz e honrado pela sua vida, pastor Alex. Amém. Pedir oração dos irmãos, porque de fato é a oração que vai abrindo portas, e sozinho eu não consigo, mas a igreja orando, nos dando esse fundamento que é a oração, vai dar certo.
Lembrando sempre que a unidade da igreja vai fazer toda a diferença se formos unidos. Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui. Se eu não estiver viajando, porque eu tô na pendência aí de Samuel De pastor Alex. e do pastor Valdomiro, né? Mas estando aqui em Salvador, estaremos juntos aqui, Amém. pastor. E agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo. Que Deus continue abençoando poderosamente a igreja do Senhor aqui em Salvador e na Bahia. Que maravilha. Eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso diretor, Pastor Valdomiro, ó. Nossa! Eita, Jesus do céu, ó. Pastor Valdomiro é o nosso presidente, né? Que é o diretor geral, né? Amém. Deus abençoe o nosso pastor Valdomiro. Quero louvar a Deus por toda a sua família também. E nosso diretor aqui nos estúdios da CEADEB TV, que é o diretor-geral da CEADEB TV também aqui, que é o nosso presbítero Adonias. Como o pastor Samuel Júnior fala, é o popular pancada. Né? E de vez em quando ele dá umas pancadas mesmo. No diabo, tem que dar. Não pode. Da cabeça aos pés pancadas. Lembra da música? Quando eu era prego, o diabo me batia. E agora eu sou martelo. Quem bate nele? Olha aí, ó. Olha, quero deixar um abraço aqui para o nosso querido Alonso, que está na técnica, nosso querido irmão também, Joab, que está aqui nos bastidores, né? Um homem de Deus, dedicado, que está sempre colado, trabalhando aí com os nossos deputados. E a irmã Renata Hungria, que está muito participativa aqui no nosso chat, ela disse assim, ó, o nome certo é Café com Fé. Aleluia. Eu também gostei dessa ideia. O que você achou? Eu achei muito bom o Café com Fé. Sim, porque o nome dele é Abraão, tem a ver. Abraão saiu da sua terra para uma terra. Deus mostrou a terra no meio do caminho. É verdade. Saiu pela fé. Pai da fé, né? Pela fé. O Abraão chegou, muita gente não conhece, é pela fé e Deus está dizendo, ó, eu escolhi Abraão, irmão. É verdade. É Abraão. Então você vai pela fé e já deu tudo certo. E como disse Samuel, que não esfria o café e nem a fé. Eita, glória. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Fica ligadinho aqui na CEADEB TV. Esse vídeo vai estar disponível aqui também após o ao vivo e você pode compartilhar com mais alguém. Você quer ir dos campos, compartilhe para os grupos da igreja para que os irmãos possam conhecer o nosso irmão pastor, que é pré-candidato da nossa igreja a deputado federal, Abraão Reis. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Fiquem com Deus. Amém. Amém.